Botando para gravar. Amém, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, Pai, nesse tempo de estudo. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor tem preservado as nossas vidas, Senhor. Esse tempo de férias, Senhor, podemos descansar também, mas não nos afastar de Ti, podemos estar juntos, Senhor Deus, mas atentos, ó Pai, a tudo que tem acontecido. E estamos iniciando esse ano de estudo, Senhor Deus. A nossa oração, Senhor Deus, é que a gente seja edificado, Senhor, semana a semana. Que o Senhor possa usar esse tempo em que a gente estuda para estar falando conosco de maneira bem particular, de maneira singular, ó Pai, nas nossas lutas que teremos nesse ano, Senhor Deus, que a gente tenha certeza que a gente não está só, que o Senhor está conosco. Pai, enquanto estudamos a Tua Palavra, enquanto guardamos a Tua Palavra no nosso coração para não pecar contra Ti, Pai, o nosso pedido, Senhor, é que o Senhor esteja abençoando o nosso entorno. Abençoa, Senhor Deus, a nossa casa, abençoa a nossa parentela, Senhor. Abençoa aqueles nossos sonhos que nós temos no secreto, aqueles que a gente não fala para ninguém, mas que está no nosso coração e o Senhor ouve o desejo do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que esse seja um ano bom, que esse seja um ano abençoado, que esse seja um ano, Senhor Deus, onde a manifestação do Teu poder, Senhor Deus, venha sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Pedimos a Tua guarda, Senhor, a Tua proteção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Pedimos, Senhor, que o Senhor coloque aqueles anjos guerreiros, lutadores em volta de nós, Senhor, nos protegendo de todo mal. Senhor, que a nossa mente, Senhor Deus, esteja ligada a Ti, Senhor. Faz com que a nossa mente, Senhor Deus, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, como o Senhor diz na Tua palavra, mas que esteja firmada em Ti. Pai, em nome de Jesus, abençoa todo o estudo, Senhor. Abençoa aqueles que estudam na madrugada, aqueles que estudam 2 dias depois, Senhor Deus, e tem dado retorno, que eles sejam igualmente abençoados. Abençoa, Senhor Deus, o grupo que se reúne lá em Bicas, Minas Gerais, Senhor, estudando a Tua palavra. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós queremos estar colocando tudo, Senhor, todas as pessoas em todos os lugares, lá no Paraná, lá no Rio, Senhor, lá em Colatina, lá em Itarana, Senhor Deus, em nome de Jesus, sejam todos guardados, todos protegidos por Ti, que a Tua bênção, Senhor Deus, os persiga, Pai. A gente estava estudando, Senhor Deus, no sábado, que a Tua bênção, não há necessidade de a gente correr atrás. A palavra diz que aqueles que se amoldam, que se juntam, se ajustam à Tua palavra, a Tua bênção persegue a eles. Que as Tuas bênçãos nos persigam, Pai. Nós oramos, Senhor, pedimos, Senhor Deus, também pela nossa nação, que a Tua mão, Senhor Deus, esteja estendida. Afasta de nós, Senhor, todo o mal. Afasta, Senhor Deus, esses vestígios, Senhor Deus, de inimizade com países, Senhor. Nós levantamos um clamor a Ti sobre Israel, que é a cidade, Senhor Deus, onde a Tua palavra diz que a Tua bênção está, embora a gente com os nossos olhos veja tantos defeitos, tantas coisas, Senhor, mas há promessa sobre aquela cidade, sobre aquele povo, Senhor. Foi de lá que o nosso Salvador, o nosso Redentor surgiu, Senhor. Então, Pai, nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção sobre aqueles que estão à frente, na direção daquela nação, Senhor Deus, que eles tenham sabedoria, que eles tenham discernimento, Senhor Deus, que eles busquem a paz. E nós, Senhor Deus, nós estamos pedindo pela paz de Israel. Sabemos, Senhor Deus, que é a promessa pessoal
para a nossa vida, Senhor Deus, para aqueles que pedem pela paz de Israel. Senhor, então nós nos apossamos dessas bênçãos, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, porque temos pedido paz, paz no mundo, paz em Israel, paz no Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, nos submetemos a Ti, convidamos sempre, Senhor, para que o Senhor esteja conosco, Senhor, participando da aula, falando ao nosso coração, completando, Senhor Deus, a Tua mensagem, quando ela não é colocada aqui de maneira clara, mas que o Senhor complete através do Teu Espírito a Tua mensagem em nossas vidas, Pai. Nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sejam todos abençoados, sejam todos guardados por Deus, em nome de Jesus. Tem gente que eu não estou vendo aí, mas sejam igualmente abençoados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Estamos nós aqui começando esse estudo, e eu já vou botar aqui, compartilhar a tela. Por quê? Hoje a gente vai estar estudando sobre o livro de Coríntios. O livro de Coríntios é um livro muito interessante. Por quê? Ele fala de uma igreja que parece que a gente até conhece assim, sabe? Uma igreja assim que apresenta problemas, situações assim de problemas que parecem com aqueles que a gente vive. São problemas da vida real. Eu coloquei aqui problemas e soluções para a situação da vida real. E é uma igreja que ela é conhecida quando fala assim, a igreja de Corinto. Geralmente o pessoal que já leu o livro fala assim, meu Deus, quanto problema naquela igreja. E gozado que essa igreja ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Aí a gente já pode até pensar um pouquinho a respeito disso, né? Gente, um apóstolo, né, como o apóstolo Paulo fundando uma igreja tão cheia de problema, mas a gente vai entender um pouquinho lendo aqui, né? Espera aí só um pouquinho, Adalberto, a sua voz está aparecendo aqui. E aqui eu peguei um tema, uma mensagem aqui para esse livro aqui, dizendo assim, eu peguei do versículo 31 do capítulo 12, que diz assim, e eu lhes mostrarei um caminho mais excelente. A gente vai entender quando a gente estiver passando por aí, o apóstolo Paulo fala, diante de tantas coisas, diante de tudo, ele fala assim, eu vou mostrar um caminho que é melhor do que todos esses caminhos. E aí ele começa a falar sobre o amor, né, que é o capítulo 13 do primeiro livro de Coríntios, a gente até sabe, assim, já ouviu dizer, e é esse caminho que ele escolhe para toda situação. Então, primeiro aqui, essa igreja, ela está localizada onde, né? Hoje seria ali na região da Grécia, né? Em Corinto. Corinto é um pedacinho pequeno, é uma cidade portuária, onde tem o Mar Egeu do lado e o outro um arquipélago assim, também do outro lado, cercada. E aí já dá para a gente já entender um pouquinho dessa situação. Cidade portuária, o que acontece na cidade portuária, né? Toda cidade portuária, o que acontece? Tem muita gente chegando à cidade em todo o tempo e tem muita gente passando sem ser daquela cidade. É uma cidade de passagem. Então, a cidade de Corinto, ela tem essa característica. Era uma cidade onde as pessoas passavam por ela. Por isso que, às vezes, não tinha assim, não eram moradores fixos.
E as pessoas, quando resolvem passar pela cidade, eu não sei se você, na sua juventude, já teve isso, eu tive. Quando a gente vai numa cidade e não é de lá, a gente fica meio assim, né? Meio mais espontâneo, né? Porque ali não tem os nossos parentes, não tem os nossos conhecidos, é todo mundo estranho. E aí... Deixa eu ativar o mudo aqui. E aí, por ser uma cidade que não era moradia de muitos, ela acabou se tornando e sendo conhecida como uma cidade mais permissiva, vamos dizer assim, uma cidade mais permissiva. E aí, ela tinha essa característica aí, sabe, de uma cidade de passagem. E, estrategicamente, Paulo escolheu essa cidade para passar 1 ano e meio lá. Por quê? Por que ele escolheu lá para falar de Cristo nesse lugar? Porque ele estava num lugar parado e as pessoas iam passando. E elas passavam e iam para a sua terra, para a sua cidade. E caso elas acolhessem o evangelho no coração, essas pessoas levariam o evangelho para as suas cidades. Então, a cidade ali foi escolhida por Paulo estrategicamente, porque muitos iam passando ali e ouvindo falar do evangelho. Então, bem escolhido. Eu peguei uma foto aqui de Corinto, hoje, né, com as ruínas aqui. Ao fundo aqui a gente vê 7 pilares do templo a Afrodite. Essa cidade era uma cidade em que se cultuava Afrodite, se cultuava daqueles deuses da Grécia. Então tinha muito assim, sacrifícios. A deusa Afrodite é conhecida como a deusa do amor, a deusa do sexo. Então tinha muito disso lá, muitos templos. E aqui tem um pedaço de hoje, como está a cidade. A cidade era bem povoada, né? Mas era uma cidade que não tinha uma boa fama. A gente pode falar assim, né? Essa carta de Paulo escreveu essa carta a esse povo que morava ali, que habitava em Corinto. Ele escreveu essa carta quando ele estava na 3ª viagem missionária. Então, ele ficou 1 ano e meio em Corinto. E depois partiu para mais uma viagem missionária. E ele estava na 3ª viagem missionária quando ele recebeu notícias de Corinto. Ele recebeu uma carta falando assim: ó, apóstolo, tem muita coisa acontecendo. Depois que você partiu, a igreja mudou, muita gente entrou, houve mudança. E estão acontecendo aqui alguns problemas em que a gente gostaria da sua orientação. Então, escreveram essa carta para Paulo, e Paulo devolveu uma carta, né, respondeu, que é a carta que a gente vai estar estudando, respondeu a essa igreja. Então, Paulo foi tratar de problemas bem pontuais que estavam acontecendo nessa igreja, né? E problemas que a gente vai ali, vai olhar e vai falar assim: meu Deus, parece que ele está falando com a gente, porque acontece isso hoje para a gente, né? Então, a gente vai se encontrar aí em algum momento aí nessa carta, nessa resposta de Paulo a essa igreja de Corinto, com os problemas que estavam acontecendo lá. Agora, quando foi que Paulo, na vida dele, ele passou por Corinto? Está lá em Atos 18, quando narra as viagens de Paulo.
e Paulo está saindo de Atenas, né? Ele está deixando Atenas e ele vai ali logo para perto, ele vai para Corinto e fica ali 1 ano e meio ali em Corinto. Agora, o que tinha acabado de acontecer em Atenas? Ele tinha pregado lá. Ele pregou lá, aconteceu até um fato que é muito interessante, que ele prega assim, ele vê em Atenas, cada canto um altar para um deus diferente. Então, todos os deuses que os atenienses conheciam, eles erguiam um altar. Isso para não deixar nenhum deus de fora. E aí, Paulo, caminhando pela cidade de Atenas, ele vê um altar erguido ao Deus desconhecido, né? Porque os atenienses falaram assim, não pode ficar nenhum Deus de fora. Então, eles botaram lá um altar. Se a gente esqueceu de algum Deus, aqui tem um altar para ele. E ele para ali, e dali ele tem a sabedoria, né? A sabedoria de Deus ali, e fala assim, atenienses, eu vim falar desse Deus desconhecido que vocês ali colocaram, ergueram um altar. E ele prega e muitos se convertem. Mas o povo dali, o povo, os fariseus, judeus, começaram a perseguir. Por quê? As pessoas estavam deixando de lado os seus deuses para aceitar o Deus desconhecido que Paulo pregava. Então, Paulo saiu dali da cidade debaixo de pancada. O pessoal correu atrás dele, tentando bater nele e tudo. E ele saiu dali meio que corrido. E aí ele chega na cidade de Corinto. Então, Atos 18 está falando dessa chegada de Paulo lá em Corinto. Eu botei aqui só 4 versículos, mas até o 11 desse capítulo 18 fala lá da estada dele lá em Corinto. Aí diz assim o versículo 1 do capítulo 18 de Atos. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio imperador, decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então, o imperador Cláudio mandou, não quero judeu aqui em Roma. E Áquila chega em Corinto. E Paulo, quando chega em Corinto, encontra lá o Áquila e a Priscila. E aqui diz no final do versículo 2, que Paulo se aproximou desse casal. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, a gente entende que Paulo chegou nessa cidade de Corinto e ele não começou de imediato a pregar. Ele foi, se estabeleceu e trabalhou ali. Trabalhou em quê que Paulo trabalhou? Fazendo tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Porque Paulo tinha esse jeito de pregar o evangelho. Primeiro, ele pregava na sinagoga para os judeus, porque Paulo é um judeu. Então, ele pregava para o povo dele, né, judeus. Depois, quando ele via que não estavam recebendo muito bem, ele ia pregar para os gentios. O que são gentios? A Bíblia fala muito assim, ou é judeu ou é gentio. Então, quem é gentio? É aquele que não é judeu. Então, para os judeus, eu, você, nós somos os gentios. Então, Paulo pregava primeiro para os judeus, depois ele saía e ia pregar para os gentios. E foi assim, ele ficou 1 ano e meio ali pregando. Claro que tem momentos em que havia discórdia, havia gente brigando, tudo, mas ele ficou 1 ano e meio ali pregando. Ele até, nesse capítulo 18 aí, a gente, quando vai ler até o versículo 11, fala ali de discussões em que ele ficou até, assim, meio desanimado. E Deus, em uma noite, falou com ele, Paulo, fique aí, eu estou com você, você não está sozinho. Importa que você fique aí, porque tem muita gente aí
para você falar do meu evangelho que vão aceitar. Então, aguenta firme. E ele fica 1 ano e meio lá. Aí, eu peguei isso aqui de um resuminho aqui, eu botei aqui. A cidade de Corinto tinha 1000 prostitutas religiosas. O que eram? Que eram associadas aos cultos religiosos. Essas mulheres se prostituíam. Elas faziam culto ali, mas depois elas vendiam o seu corpo. Então, 1000 prostitutas nessa época aí, tendo incorporado em sua estrutura todos os vícios do paganismo, e isso de forma exagerada. Então, paganismo, culto pagão. Então, viver como um Corinto, eu coloquei isso aqui para a gente só ter noção, se tornou uma expressão proverbial para indicar uma vida de declínio moral. Ou seja, quando alguém estava cometendo uma imoralidade, tinha um provérbio na época: nossa, você vive como um Corinto. Então Corinto era associado à imoralidade. E foi essa cidade que Paulo parou 1 ano e meio para pregar o evangelho ali. E aí a gente percebe, eu fiz aqui meio um resumão assim, de problemas que Paulo soube que estava vendo lá em Corinto, porque ele passou, pregou, ficou 1 ano e meio, depois ele foi pregar em outras cidades. Aí depois chega uma carta para ele: ó, Paulo, está tendo problema lá, você podia dar uma fala aí, alguma coisa. Por quê? Depois de muito tempo, tem muita gente nova, e tem gente lá com uns costumes mudanos dentro da igreja. E Paulo, ouvindo isso tudo, resolveu escrever uma carta. E é essa carta que a gente vai estar lendo versículo a versículo nesse tempo agora. Agora, eu fiz aqui meio que um resumão antes da gente entrar, justamente para a gente se situar dos problemas que ele soube que estava tendo lá naquela igreja. Então, o primeiro problema apresentado é que a igreja estava com 4 partidos. Então, tinha uns que falavam assim: eu sou de Paulo. Aí o outro: eu sou de Apolo. Aí o outro: eu sou de Pedro. Aí o outro: eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, eu sou de Cristo. Eu só sigo a Cristo, porque Cristo fala comigo, eu não quero saber. Então, tinha pessoas que falavam que era do grupo de Paulo, outros que eram do grupo de Apolo. Ou seja, a igreja tinha divisão. Essa igreja de Corinto. E aí ele vai tratar disso dos capítulos 1 até o 4, ele vai falar sobre isso, e a gente vai ver essa divisão. No capítulo 5, ele começa a tratar de um outro problema que chegou para ele falar alguma coisa, que era o quê? Tinha muitos membros na igreja de Corinto vivendo uma situação irregular, né? Coabitando um com o outro sem ser casado. Tinha um caso lá que foi apresentado de um dos membros que estava vivendo com a madrasta. Isso é escândalo até fora da igreja. Você imagina dentro de uma igreja, né? Um coabitando com a madrasta. Então, isso estava causando escândalo ali naquela localidade. E tinha outro problema que foi apresentado para ele sobre um irmão, ao invés de resolver o problema ali na igreja, no âmbito da igreja, eles estavam indo até a justiça para resolver problema na justiça. Então, era o irmão processando o outro irmão na justiça. E Paulo fala sobre isso também. Ele dá uma indicação, né, de como fazer ali. Aí tinha prostituição também, muito ali. Ele também fala sobre isso. Também na carta levada a Paulo, né, os irmãos citam também que divórcio, né?
os casais, e estavam casais se divorciando, e para Paulo falar sobre isso. Liberdade cristã também teve esse assunto mencionado a respeito de liberdade cristã. Até onde vai a minha liberdade e até onde começa a liberdade do meu irmão, né? Estava tendo problema. Uso de véu, né? Tinha que usar véu, não tinha que usar véu, quando é que se usa véu, orientações a respeito da ceia. Ele soube que o pessoal estava lá comendo e bebendo na hora da ceia, uma confusão. Então, ele também respondeu nessa carta aqui, 1 Coríntios, a respeito disso, com instruções claras a respeito disso. E do capítulo 12 ao 15, ele vai falar sobre dons, sobre a ordem do culto, grupo que não cria, tinha um grupo ali que não cria na ressurreição, e aí não crê na ressurreição, já bate de frente com Jesus Cristo que ressuscitou, e estava esse grupo ali na igreja, né? Então, Paulo vai tratar nessa carta, ele vai responder aos questionamentos dos problemas que estavam tendo nessa igreja. E aí, para que serve isso, Gil? A gente estudar hoje a respeito desses problemas que houve lá no ano 54 depois de Cristo, tanto tempo atrás, é porque por aqui a gente encontra parâmetro para resolver problemas que ocorrem hoje nas igrejas. Ai, Gil, você está falando que ocorre prostituição, que ocorre problema de briga com o irmão, que leva na justiça. Você está falando que não tem ordem no culto. Você está falando que lá na igreja tem os grupinhos, um é de fulano, o outro é de ciclano. Eu estou falando que tem. Eu estou falando que tem isso. E o parâmetro nosso, né, a nossa diretriz se encontra na palavra de Deus. Quando houver um desses problemas, a quem a gente vai recorrer? A palavra de Deus. E eu não falei aqui, eu só falei de problema, mas tem algo que também tinha nessa igreja em profusão, que eram os dons. Essa igreja tinha dons. O que é dom, Gil? Dom é um adorno de Deus, é uma joia que Deus dá a irmãos para tratar ali, para usar em benefício da igreja. Então, essa igreja tinha muitos dons. Aí a gente pode questionar assim, meu Deus, uma igreja com tanta coisa ruim, com tanto pecado, uma profusão de problema, e ali tinha uma profusão de dons. É verdade, é verdade. E a gente precisa pensar a respeito disso, né? Que também tinha o outro lado, né? Tinha irmãos que buscavam, que jejuavam, que queriam dons. Então, ali proliferava também os dons. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Parece que Deus, assim, é mestre, assim. Quando tem algo de muito ruim, ele vem com uma provisão, assim, sabe? Extrema, além da conta sobre aquele local. Eu, de vez em quando, eu falo isso com Deus. Senhor, esse problema aqui está além da conta, então você pode vir além da conta com a tua graça, com a tua provisão sobre nossas vidas aqui, sobre esse problema que está ocorrendo. Ah, Gil, isso é bíblico? É bíblico, é bíblico. Porque o nosso Deus é Deus de entrar onde tem confusão e ele desata a confusão. A gente precisa colocar isso em nosso coração como uma saída. Eu não sei você, mas às vezes aqui em casa tem problemas sérios. Mas a gente aqui conhece um Deus que entra no problema sério e resolve. Então, você pode aí na sua casa, aí na sua vida, recorrer a esse Deus para que ele entre e intervenha no problema que está acontecendo sobre a sua vida.
O nosso Deus, ele é mestre em soluções de problema. Eu não tenho a capacidade que Deus tem. O que eu tenho é poder orar. Mas o nosso Deus, ele intervém na história da nossa vida e soluciona. Basta a gente buscar e acatar a solução que ele nos mostra. Então, ele é um socorro bem presente na angústia, um socorro bem presente na tribulação. Então, coloque isso no seu coração. Tem problema, tem turbulência, tem algo que o homem não pode resolver? Ah, querido, coloque isso aí diante de Deus. O nosso Deus se esmera. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a gente vai estar ouvindo a respeito desse superabundar da graça na vida desse povo ali que se reunia em Corinto, nessa igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, e a gente vai se deparar. Meu Deus, tão carnais, tão tudo. Mas tinha abundância de dons nesse lugar. E Deus tinha um olhar voltado também para esse povo, sabe? A gente precisa também pegar isso aí. Porque, às vezes, a gente está se reunindo e tem irmãos que a gente pensa assim, meu Deus, mas como é que pode? Conhece Deus, conhece a palavra de Deus, e fazendo isso, eu tenho que ter esse olhar gracioso de Deus para esse irmão, sabe? Eu não posso abandonar, né? Eu não posso, às vezes eu nem posso chegar perto, né? Porque às vezes a pessoa está tão lá envolvida em pecado, não permite, não deixa ninguém chegar perto. Mas eu de longe eu posso orar. Eu posso levar essa pessoa em oração até Deus, para Deus entrar e intervir na história da vida dessa pessoa, né? Isso eu posso fazer. E você pode fazer também. Então vamos lá para a igreja de Corinto, capítulo 1. A gente está começando agora essa carta. A gente já entendeu que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, e ele escreveu essa carta porque ele soube notícias de que lá em Corinto estava tendo problema. Então ele começa a carta já em cima dos problemas que ele ouviu. Estou sabendo aí que está acontecendo, então ele vai trazendo soluções para cada problema. Então vamos nós lá. Talvez você se encontre aí em algum problema, talvez você aí na reunião, na tua igreja, você veja um problema parecido, então se liga na solução que o apóstolo Paulo apresenta nessa carta aí. Então, primeiro é a apresentação dele, né? Ele começa a carta já falando quem ele é. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então, vou parar aí, eu sublinhei a palavra apóstolo para eu parar aí. Por que Paulo está falando que ele é apóstolo chamado pela vontade de Deus? Eu creio que ele começa essa carta se apresentando e falando, eu fui chamado pela vontade de Deus. Eu creio que ele está se apresentando assim para que aquilo que ele vai escrever, aquilo que ele vai dar como solução, que as pessoas lá em Corinto recebam como de Deus. Ele foi chamado apóstolo pela vontade de Deus. Quem é esse apóstolo Paulo? Ele é aquele dos 12 apóstolos que andaram com Jesus quando Jesus estava caminhando na terra? Não. A gente sabe que Paulo foi chamado depois. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Mas, a caminho de Damasco, a gente tem essa história lá em Atos 9, ele está caminhando para perseguir os cristãos, então ele tem uma experiência com Deus que joga ele no chão, ele cai do cavalo, literalmente, ele está andando sobre o cavalo, indo para perseguir os cristãos, e ele cai ali do cavalo, ele levanta dali cego, e ele fica recolhido,
E aí vai Ananias, um homem de Deus, recebe uma fala de Deus nele, falando assim, vai até onde está Saulo. Aí Ananias fala, Senhor, ele é perseguidor dos cristãos. Aí ele falou assim, vai lá, porque importa que ele sofra. Vai lá. Ananias vai, ora por Paulo, cai as escamas da visão de Paulo. Isso tudo está lá em Atos 9 e 10. Você pode depois dar uma olhadinha lá. Atos 9 e 10 está contando a conversão de Paulo. E ele se levanta dali, passa um tempo recebendo instrução, e ele sai para pregar o evangelho. E eu vou te dizer, Paulo foi um homem que foi o maior missionário conhecido. Ele pregou em muitos lugares. E ele escreveu, ele é autor do maior compêndio a respeito das coisas de Deus. Paulo escreveu muito. Então, ele chega aqui para o povo de Corinto, ele fala assim, ó, aqui quem está falando é Paulo, e chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Ele está se apresentando, ele está falando o grau dele, a função dele, o posto que ele está exercendo. Para que ele está fazendo isso? Porque em outras cartas ele fala assim, servo do Senhor, tudo. Aqui, como ele está vendo que está cheio de problema lá, e muitas das pessoas que estão causando problema nem o conhecem, né? Porque a igreja foi se modificando, foi gente nova chegando, ele chega com essa apresentação aqui. Olha, não é qualquer um que está falando com vocês. Quem está falando com vocês foi aquele que foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Então, ele se apresenta assim, ele bota o carimbo ali, eu sou Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus, né? E o irmão Sóstenes. Sóstenes é um judeu que Paulo estava lá hospedado na casa do Sóstenes, e a gente entende que é Sóstenes que vai escrevendo, o apóstolo Paulo ditando. Lá no final, a gente, no capítulo 16, a gente vai ver que ele pega a carta e assina. Eu, da minha própria mão, assino. Mas a gente entende que o Sóstenes vai escrevendo e ele ditando. Então, ele faz menção aqui ao Sóstenes. Então, ele já se apresenta assim, ó. Ele carimba. Não é qualquer um que está falando com vocês, não. É o apóstolo Paulo que está se dirigindo a vocês. Aí ele fala, para quem que ele está se dirigindo a essa carta? A igreja de Deus que está em Corinto. Então, é de Deus a igreja. Ele já começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas para quem que ele está falando? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Aí a gente fala assim, eu vou falar um pouquinho assim de mim. Eu cresci na Igreja Católica. E a Igreja Católica, na minha época, hoje em dia não tem mais, eu sou bem mais velha, né? Mas antigamente tinha umas imagens de santos. Você ia entrando assim na igreja, tinha imagens de santos, Santa Teresinha, São Pedro, São Paulo, São João, tinham assim aquelas imagens, bonitas imagens, né? E a gente pensava assim, são santo. Eu fui me deparar com essa história aqui de que eu sou santa para Deus, você é santo para Deus, foi depois de muitos anos. Na minha cabeça, santo eram só aqueles santos da Igreja Católica. Aí depois eu fui ver que na Bíblia, quando a gente vai estudar, né, o que a gente está fazendo aqui, a gente percebe que a palavra santo, ela significa separado. E aí, quando você se separa de quê, Gil? Separa do mundo, separa das coisas erradas, você se separa para você se dedicar a sua vida para Deus, a dar importância ao que Deus fala. A Bíblia chama esses que se separam de santos.
Então, para a Bíblia, mesmo que na minha cabeça ainda entra assim meio confuso, sabe assim? Mas a palavra de Deus fala que eu sou santa. Santa por quê? Porque eu me separei. Aí quem é santo, Gil? Aquele que se separa. É santo. Então, o que Paulo está falando? Paulo está falando, eu estou falando à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, ele está falando para aqueles que se separaram, santos. Com todos os que há em todo lugar, invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, ele está falando assim, todos os que estão em todo lugar e que invocam, que clamam o nome do Senhor Jesus, é para esses que eu estou falando. Eu estou falando. Para esses santos. Então, ô santo aí, quem está aí, santo. Sabe? Mesmo que a gente assim, sabe? Ai, mas santo a Bíblia chama de santo, aquele que se separa. Aí o versículo 3 fala, graça a vós outros e paz. É o cumprimento que ele está falando com esses, né? Da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a introdução da carta dele para o povo que está lá em Corinto. E também com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus. Então, a gente entende que essa carta foi direcionada para Corinto, mas também serve para todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Então, serve para a gente também essa carta. Aí ele fala assim, depois dessa introdução, ele fala algo dele. Eu sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Olha que interessante. Apóstolo Paulo lembra sempre dos Coríntios na oração dele. E sabe como ele lembra? Ah, Senhor, eu te dou graças por aquele povo que está lá em Corinto. Ah, Senhor, eu te dou graça porque o Senhor me permitiu estar lá com eles, aquele 1 ano e meio lá com eles, falando do Senhor. Ah, Senhor, eu te dou graça porque o Senhor tem propósito naquele povo. Olha que interessante. É um motivo também da gente estar orando pelos nossos irmãos. Sempre que eu lembro de você, eu dou graças a Deus. Sempre que eu me recordo, o teu nome vem até mim, eu dou graças ao meu Deus a seu respeito. E continuando, passar para outro slide. Versículo 5. Aí ele vai justificar por que ele dá graça. Porque em tudo, sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Ele dá graças porque em tudo fostes enriquecidos nele. Nele quem? Jesus Cristo. Em toda palavra e em todo conhecimento. Paulo está se recordando do trabalho que ele teve nesse local, fundando aquela igreja ali. Vocês foram enriquecidos em tudo em Jesus Cristo. Vocês foram enriquecidos na palavra. Vocês foram reconhecidos no conhecimento. Vocês foram enriquecidos. Por isso que eu dou graças quando eu lembro de vocês. O versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte, olha só, hein, nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está falando assim, ó, confirmado, tudo foi confirmado em vós, e de maneira que não vos falte nenhum dom. Olha a oração de Paulo. Ele ora para aquele povo e ainda ora assim, Senhor, que não falte nada àquele povo, porque tudo foi confirmado neles. Tudo, o dom, a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo foi confirmado.
Aí ele continua no 8. O qual também vos confirmará até o fim. Ele está falando da vida agora e está falando do final da vida. Vai confirmar até o fim, para seres irrepreensíveis no de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo, o que Paulo está fazendo? Paulo está colocando tudo no prumo. Ele não entrou nos problemas. Ele primeiro está falando assim, quem ele é em Cristo e quem os coríntios são em Cristo. Ele não falou nenhum problema aqui, mas ele falou assim, ei, vocês foram chamados para a graça, vocês foram enriquecidos, e fiel é Deus, pelo qual foste chamada à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Ele está colocando todo mundo de volta no lugar. Sabe assim, a galinha, quando chama os pintinhos para botar tudo debaixo da asa? É o que Paulo está fazendo nessa introdução aqui do livro de Coríntios. Ele não está tirando ninguém. Ele está colocando todo mundo, porque vocês foram chamados, vocês foram enriquecidos, vocês foram supridos com palavra, vocês foram supridos com graça, vocês foram supridos com conhecimento de Deus, e Deus vai juntar vocês à comunhão até o fim. Ele vai confirmar vocês até o fim. Então, ele está colocando todo mundo ali, chamando a atenção. Ei, não fica nenhum de fora. Porque quando eu fui aí e eu preguei para todos. Então, essa é a chamada de Paulo. E é nessa chamada que a gente para hoje, antes de entrar no problema. Por quê? A partir daqui, ele vai começar a falar sobre a divisão, que vai ser a semana que vem. Ele fala assim, eu soube que uns têm aí falado que um é de Paulo, outro é de Pedro, outro é de Apolo, outro não é de ninguém. Por que vocês estão divididos assim? Então, ele já vai dar uma solução para esse primeiro problema que vai ser apresentado para a gente na semana que vem. Hoje a gente fica com essa chamada. Qual é a chamada? Primeiro, você tem que saber quem é você, a sua identidade. Vocês estão aí meio assim, tudo meio doido, assim, meio perdido? Ei, não fica não. Vocês têm um nome, vocês foram chamados para ser santos. O tempo que eu tive aí foi dado, Deus derramou conhecimento, derramou graça, derramou amor, derramou fidelidade, e vocês estão aí. Então, Paulo, nesse primeiro momento, chama o povo de Corinto para a realidade. Quem eles são em Cristo. Depois ele vai tratar, pormenorizar cada problema que foi levado até ele. Mas nesse começo, ele chama, eu vejo assim, Paulo, também uma orientação para a gente, como igreja, né? A gente, quando vai lidar com o irmão, quando está com um problema, eu creio que a gente deve seguir esse caminho que Paulo seguiu, sabe? Assim, porque às vezes a pessoa está tão envolvida com coisas, né, do mundo, aí primeiro, nesse primeiro contato, eu creio que a gente deve seguir o que Paulo fez aos Coríntios, sabe? Chama aqui, quem é você? A identidade, quem é você? Né? Você é um filho de Deus, você foi chamado para ser santo, para ser irrepreensível. Esse é você. Aí depois ele vai tratar, mas primeiro ele chama. Eu falo que numa construção, uma edificação, né, uma casa, ela vai para a base. E depois da base, eu aprendi isso com a Adalberto, eu não sabia o que era, que eu vi na palavra de Deus, escrito que Deus é o prumo de Israel. Aí eu falei, Adalberto, o que é prumo? Aí ele falou, eu tenho um aí. Eu falei, tá, homem bom, ele tem tudo, Adalberto tem tudo. Aí ele foi, pegou um prumo para mim. O que é um prumo? É um negócio assim, segura aqui, tipo assim. Aí aqui vem uma corda,
e embaixo tem um peso. Aí eu falei, mas para que serve isso? Ele falou, o pedreiro, quando ele vai construir, ele bota assim, encostado na parede, assim, ele bota o prumo, ele encosta. E ele vê se está reta aquela parede ou se ela está inclinada ali pelo prumo. E Deus, quando fala com Israel, Deus fala assim, eu sou o prumo de vocês. E hoje a gente tem o prumo, a palavra de Deus, né? Então, é para não cair, né? Então, eu peguei isso para mim, lendo hoje, né, Coríntios, eu falei assim, cara, toda vez que alguém chegar para mim pedir um conselho, eu queria conversar com você, vamos conversar, eu queria para ver se eu estou fazendo bem, se eu estou caminhando. Então, primeiro, eu tenho que colocar o prumo na pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é? Você é santo, você é separado. E depois a gente vai tratar de pormenorizar os problemas. Mas primeiro a identidade. E Paulo faz isso com os coríntios. Primeiro ele fala assim, quem são vocês? Vocês são santos. Aí depois ele trata. Eu achei muito interessante essa abordagem de Paulo com os coríntios. Eu vou usar essa abordagem. Viu, Giovana? Eu estou aprendendo. A gente segue aprendendo, né? Amém. A gente segue aprendendo. Glória a Deus por isso. Queridos, agora já 8h29, né? Já deu o nosso tempo aqui. Eu vou... Se alguém quiser falar alguma coisa antes de terminar, para estar na gravação, pode falar. Ou eu vou orar e parar a gravação e depois a gente conversa mais um tiquinho, tá bom? Tudo bem? Amém. Amém, Senhor Deus. Obrigada por essa 1 hora de estudo na Tua Palavra. Senhor, aprendemos hoje quantas coisas. O jeito do apóstolo Paulo abordar uma igreja tão problemática, tão envolvida em tanta coisa, Senhor Deus. A maneira como ele vai, se aproxima, ele fala quem ele é, ele fala quem a igreja é, né? Ele fala que ele está orando, que ele sente prazer em orar por aquela igreja, e só depois, Pai, é que ele vai tratar dos problemas específicos. A gente pode aprender isso. Aprender também, Senhor Deus, que às vezes a igreja é problemática não é porque foi alguém lá que está à frente, como pastor, ou apóstolo, ou missionário que abriu aquela igreja. Às vezes a igreja é problemática porque é problemática, porque tem gente lá. Eu tenho falado isso comigo mesmo. Se tem gente, pode ser que apareça problema. Então, Senhor Deus, a gente precisa ter essa noção para a nossa vida, né? Às vezes o problema em que a gente está, ele tem solução em Cristo, e também para lidar com o irmão, Senhor Deus, que às vezes está passando por algum problema. Eu tenho que olhar com essa graça, com esse amor, Senhor, e orar, e ser grata a Ti por isso. Obrigado, Senhor Deus, por tanto aprendizado, com 9 versículos só, quanto a gente pode aprender para lidar com o outro, para lidar com a gente mesmo. Às vezes a gente erra e se cobra tanto, Senhor Deus, e fica querendo se afastar de tudo. Mas aí vem essa palavra de Paulo chamando para a identidade, chamando para se juntar, para não ficar afastado. Obrigada, Senhor. Obrigada por tua palavra, obrigada pelo estudo, obrigado por esses que se juntaram aqui nessa noite, por aquelas que ainda vão, e aquele também, o Rony também vai ver, por aqueles que vão se juntar depois, estudando essa palavra. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.